Sejam muito bem-vindos à semana O Futuro das Marcenarias. Eu sou a Rita, sócia proprietária da Marcenaria Estaleiro, especialista em gestão empresarial de marcenarias e móveis planejados. Nesse treinamento de 3 aulas, eu vou te ensinar como é possível dominar os processos de uma marcenaria que lucra e não apenas vende e ter uma vida extraordinária do jeito que você sempre sonhou. Gente, eu sei que isso pode parecer muito distante, pode parecer impossível dependendo da visão e experiência que você tem de marcenaria. E talvez, se eu estivesse aí no seu lugar, na situação que você está, ouvindo o que eu estou falando, eu também pensaria que não seria tão simples assim. Eu nunca imaginei chegar onde eu cheguei, nem nos meus melhores sonhos. Eu nunca imaginei alguém pagando mais caro para fazer serviço comigo. E eu nunca imaginei concorrer com grandes lojas, porque eu não tenho concorrente aqui na minha cidade. Todas as marcenarias daqui ficaram para trás, elas foram engolidas por quem realmente sabe empreender. E eu sempre digo que para ser dono de marcenaria, você não precisa entender só de marcenaria, precisa entender de empreendedorismo e gestão. Nunca imaginei conquistar o que eu tenho hoje com os frutos da minha marcenaria. E eu vou ensinar vocês nessas 3 aulas como viver e ter vida plena com os frutos da sua marcenaria. Talvez nesse momento você pode ser que esteja pensando algo do tipo: me ensinar a ter uma marcenaria de sucesso com um curso online? Como que eu vou ter uma vida próspera se eu estou atolado em dívida? Como que você está me prometendo que minha marcenaria vai dobrar as vendas se eu nem consigo vender? Ô gente, se fosse olhar a minha história, nem existia chance de eu ser empresária. Mas a minha grande virada de chave foi quando eu vi que eu precisava entender de empresa, de marketing, de venda, ou seja, estudar. Eu era apenas a filha do dono, né? Eu tinha as ideias, mas eu mesma não acreditava nas minhas ideias. Eu não conseguia colocar em prática porque meu pai não acreditava nas minhas ideias. Até que os clientes começaram a exigir a minha presença nas medições, nos projetos, nas obras, né? Eu percebi que o meu valor, eu percebi que eu tinha valor e eu vi que os clientes queriam modernidade. Então isso foi fundamental para o meu preparo, porque eu comecei a desenvolver ainda mais ideias, né? Para agradar mais e surpreender mais. Aí o jogo começou a ficar mais gratificante, porque eu comecei a ver os resultados acontecerem na minha frente. Comecei a receber feedbacks positivos dos clientes e eu percebi que eu estava inovando e empreendendo. E eu estava me apaixonando pelo mundo da marcenaria. E quando aumentava a demanda, o meu pai, ele mandava eu cobrar mais caro. Quem já passou por isso, né? E mesmo cobrando mais caro, os clientes continuavam fechando com a gente. Foi surreal, eu lembro até hoje. E aí eu enxerguei que marcenaria podia sim ser uma empresa respeitada e valorizada. E comecei a estudar mais sobre empresas de sucesso e aplicar aqui dentro tudo que eles aplicavam. Comecei a gravar stories, começou a surgir dúvidas de outras marcenarias, né? E aí que eu comecei a enxergar o valor dentro da minha marcenaria. Depois de muito tempo, ouvindo aquelas dúvidas de tantas pessoas, eu percebi que não existia um método pronto para marcenarias. Eu queria estudar mais sobre marcenaria, mas só que não tinha. Então eu comecei a documentar todo o meu dia a dia e criei o meu próprio método. Porque se tinha dado certo para mim, por que não dar certo para mais pessoas? Então eu pensei, vou organizar todos os processos que eu criei aqui e vou fazer um curso. Então eu peguei vários conhecimentos soltos e organizei, juntei as peças para formar esse curso. Esses conhecimentos unidos é que fazem a diferença. Então esse método, além dele ser único, porque ele foi criado por mim, baseado nas minhas ideias, ele já está validado, porque eu apliquei primeiro na minha empresa e vi que deu certo. Eu parei de ter prejuízo, eu fidelizei a equipe, eu aumentei meu ticket médio, eu tenho constância nas vendas e eu aprendi a delegar. Ou seja, o meu case de sucesso é a minha marcenaria, a Estaleiro. Só que se eu não tivesse visto com meus próprios olhos isso acontecer na Marcenaria Estaleiro e com mais de 150 alunos meus de todos os cantos do país, eu também acharia bom demais para ser verdade. E que tudo isso é só história, conversa fiada. Então por isso eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem tudo. Eu comecei a minha jornada na marcenaria junto com meu pai. Eu trabalhei com ele durante 8 anos e tive a oportunidade de passar por todos os setores de uma marcenaria.
E eu era a faz-tudo dentro da marcenaria do meu pai. Eu comprava, projetava, vendia, acompanhava a obra até a entrega, fazia pós-venda, eu fazia tudo. E ali foi a parte assim fundamental para minha carreira. Foi onde eu pude aprender todos os setores de uma marcenaria. A marcenaria do meu pai começou nos fundos de casa. Só que logo depois ele teve a oportunidade de comprar um terreno, abriu a marcenaria. Depois eu comecei a fazer faculdade de arquitetura e vim trabalhar com ele. E eu enxergava muitas coisas, eu queria fazer diferente, eu queria muito inovar, fazer coisas melhores, só que ao mesmo tempo eu percebi que ele me travava, ele não tinha os mesmos pensamentos que eu. Para ele já estava bom, aquele prolabore para ele já estava bom, ali onde ele tinha chego, para ele já estava bom, mas eu queria cada vez mais. E foi aonde eu tive a oportunidade de abrir a minha marcenaria, com o apoio dele, claro, né? Ele falou assim, Rita, aqui já tá pequeno para você quer ganhar o mundo. Ele percebeu que a gente pensava um pouco diferente, que eu tinha ambição na vida, né? Eu fui e abri a minha marcenaria, mas aí eu achei que eu ia alavancar, né? Achei que eu ia, meu Deus, achei que era fácil. Só que não foi bem assim que aconteceu. Eu comecei a atrasar a obra, comecei a ter retrabalho, entregava serviço com cor errada, trabalhava até 9 horas da noite, o serviço não rendia, sabe? Eu me via patinando, sem uma luz no fim do túnel, porque eu me via sozinha, não tinha para quem ajudar, eu não queria dar o braço a torcer e pedir ajuda pro meu pai, né? Apesar de algumas vezes até eu ter pedido. E assim, eu via meu mundo desmoronando, porque eu vi que eu não estava dando conta. Mas um belo dia eu decidi, eu falei, gente, eu abri a minha marcenaria, eu pensei, né? Eu abri a minha marcenaria para quê? Para ter lucro, para ter dinheiro, mas não adianta ter dinheiro e não ter paz. E foi aí que eu comecei a instalar processos e contratar pessoas para minha equipe, porque eu achava que eu dava conta de fazer tudo sozinha, mas só que ninguém dá conta de fazer tudo sozinho, ninguém dá conta. E eu comecei a ver aquele império que meu pai tinha construído, parecia que eu estava destruindo todo aquele império, né? O nome estaleiro que eu e meu pai já tinham batalhado junto para conseguir, eu percebi que estava indo por água abaixo. Instalei processos, investi em equipe, em treinamento. E aí eu vi, aí o jogo começou a virar, né? Chamei o meu marido para trabalhar comigo, que trabalha comigo até hoje, inclusive. Montamos processos juntos, organizamos financeiro, organizamos equipe de projeto, organizamos equipe de venda. E aí o jogo virou. Começou a ficar gratificante, porque a gente começou a ganhar dinheiro, começou a não ter dor de cabeça e começamos a ter uma vida extraordinária através do fruto da nossa marcenaria. Eu vi o quanto é bom você colher os frutos, você trabalhar para você mesmo, só que trabalhar do jeito certo. Não ficar naquela correria de projeto atrasado, cor errada, ai, não era esse puxador que eu tinha escolhido, ai, mas aquele dia você falou que ia ter 2 prateleiras, me entregou só uma. Gente, isso me tirava o sono, porque eu parecia que eu não tinha forças, parecia que nada ia consertar. Mas graças a Deus eu dei conta e hoje estamos onde a gente está. Eu não sei se você já passou ou passa por essas mesmas situações que eu. E acontece que eu senti um chamado no meu coração e Deus me disse que eu tinha que semear todo esse conhecimento para transformar a vida de outras pessoas, assim como Ele estava transformando a minha. E foi por isso que eu resolvi ajudar e trazer informações concretas e atuais para os donos de marcenaria terem uma vida abundante e próspera, assim como a minha. Então, eu comecei postando alguns conteúdos voltados para donos de marcenarias no Instagram da Estaleiro, mas só que eu percebi que só aquilo não estava sendo suficiente, eu não conseguia me dedicar o suficiente, né? E como hoje eu consigo viver bem financeiramente com a renda da Estaleiro e pelo fato da minha marcenaria ter processos bem definidos, eu tenho mais tempo livre para mim, para minha família e para os meus projetos. Então eu decidi dedicar mais tempo para ajudar outros donos de marcenarias e seguirem o mesmo caminho que eu trilhei construindo a Marcenaria Estaleiro e assim também poderem ter uma vida extraordinária. E é por isso que eu tô compartilhando essas informações aqui com vocês de forma gratuita, porque eu quero te ajudar também. Eu quero tirar a sua marcenaria da escuridão e trazê-la para a luz. E se a gente não mudar, a gente vai ser engolido pelo mercado. Eu quero te mostrar de uma vez por todas o motivo da gente abrir uma marcenaria. Eu sei que você deve estar pensando, mas será que isso é para mim? Será que eu vou dar conta?
Parece algo assim tão distante da minha realidade. E eu também pensava que eu não daria conta e achava que não era para mim. O começo é assim mesmo, degrau por degrau. Passar pelo deserto faz parte, é bíblico. Deserto é lugar de aprendizado, é onde Deus está te preparando para chegar no topo. O resultado que você ainda não tem é fruto de algum conhecimento que te falta. Se você já fez de tudo e ainda se acha incapaz, é porque você estudou errado. Existem técnicas, existem exemplos. Quando você tem acesso ao conhecimento certo, tudo muda. Vocês devem ter percebido que a cada ano que passa, o mercado muda cada vez mais e vocês precisam estar preparados para essa mudança. Ou, muito em breve, a sua marcenaria vai fechar as portas, como tantas outras que já fecharam por aí. E só as marcenarias do futuro vão permanecer. Vocês vão ver que muitas marcenarias vão fechar nos próximos anos. Mas eu posso te garantir que esse sonho se tornou palpável para muitos donos de marcenaria. E eu quero te mostrar as histórias de alguns dos meus alunos. Alguns estavam até fechando as portas antes de ter acesso ao meu método, né? E eles já viram muitas transformações em suas marcenarias e eu quero compartilhar aqui com vocês. Eu preciso aplicar no momento produção eficiente, tempo de produção, entrega, conferência do local, isso tudo está fazendo muita falta para mim no momento. Mas técnica de venda foi uma coisa que eu me interessei bastante, eu acho que falta para a gente, né, na empresa, e a parte da produção também. Eu não acreditava no começo que eu conseguiria organizar uma empresa de uma maneira que eu tivesse tranquilidade. Então assim, eu vivia apagando incêndio, era uma correria, eu não acreditava. Colocava a culpa no funcionário, colocava a culpa no fornecedor, eu achava que eu tinha que trabalhar mais, eu estava exausto. Quando eu conheci a Rita, conheci a mentoria, eu comecei a colocar algumas coisas em prática. E aí eu comecei a delegar a função, comecei a conversar com o funcionário, comecei a saber fazer compra, saber fazer tempo de entrega. E aí foi quando eu consegui ter visão de como eu deveria tratar o meu negócio, e aí ele começou a prosperar. Olha, eu comecei o meu negócio achando que eu sabia muita coisa. E aí eu passei por muita dificuldade, porque não é fácil ser empreendedor, não é fácil tomar conta de muita gente, não é fácil saber precificação, saber vender, método de venda. E aí eu fui para um caminho onde eu já pensei em fechar, eu acho que umas 4 ou 5 vezes no ano. Eu entrei com dinheiro, com capital, e eu cheguei a dever o dobro do que eu tinha, e eu sempre achei que estava ganhando e tal. E eu só acreditei que eu poderia virar esse jogo depois que eu apliquei o método, depois que eu vi que dava certo, depois que eu vi que eu precisava investir em conhecimento. E aí eu confiei a Rita para que me auxiliar, né, nessa caminhada, e aí que começou a dar certas coisas. Então hoje eu consigo delegar a função, eu consigo confiar em funcionário, um faz projeto, outro faz montagem, outro vende, e aí que começou a prosperar. Eu conheci a Rita quando eu já fazia, eu conheci a Rita quando eu já fazia móveis, estava bem no começo, e aí um cliente me sugeriu seguir a página, né, o Instagram da marcenaria, e aí eu olhei, gostei do conteúdo, comecei a acompanhar e sempre acompanhava novidade e tal, até que começou a oferecer mentoria, e aí a Rita foi uma pessoa abençoada que entrou na minha vida mesmo assim. Eu por várias vezes caí de não ter forças para levantar, não ter mais crença dentro de mim para levantar. Eu sempre tive, assim, eu já passei momentos em que eu quis desistir do negócio, e ela foi uma pessoa que ela acreditou mesmo de longe, ela acreditou muito em mim, às vezes ela me socorreu com palavras, com força, e eu quero desejar só caminhos abertos para ela, prosperidade, que ela possa atingir mais pessoas, independente do nicho, independente do modelo de empresa, e eu espero que ela possa devolver para as pessoas a vontade de crescer, a vontade de acreditar no negócio e ser próspero. Eu quero desejar um mundo de felicidade para ela. Eu apliquei um método, o primeiro método que ela me deu a chance de conhecer, de um dia para o outro. E eu fechei um cliente em 3 dias.
Então, eu acho que em 15 dias eu consegui ter o valor investido de volta. Maravilhoso, né? E expandiu a nossa mente, né? Fez até assim nós passarmos para a nossa equipe essa chave, né? Essa virada de mente mesmo, né? Para cada um deles. Os nossos funcionários eram travados, tinham um outro pensamento e hoje pela mentoria nós expandimos, né? Foi a maior transformação. Eu digo tantas coisas para ela todos os dias, né? Eu só queria agradecer pela oportunidade, né? De ela ter estendido a mão, de ela ter se lembrado da gente, né? Da minha empresa. Se nós estamos nesse patamar hoje, é graças primeiramente ao Senhor e graças também a ela que confiou, né? Que tudo isso que nós estamos vivendo hoje, esse sonho dessa empresa, porque eu amo a minha empresa, né? Eu acho que toda marcenaria deveria investir, conhecer realmente e se libertar para viver algo realmente novo. Valeu muito a pena o investimento, nós tivemos um retorno muito rápido de tudo isso e hoje nós podemos ganhar o dobro, né, do que nós ganhávamos antes. Eu vou aplicar primeiro na minha empresa o módulo financeiro, é o que está mais pegando assim lá na minha empresa no momento. O que eu achei do evento, nossa, maravilhoso. Como diz a Rita, foi surreal para mim. O que vai ser mais transformador na minha vida pessoal também é a parte financeira. O módulo financeiro para mim no momento, é o que está pegando mesmo. Eu acompanho a Rita tem pouco tempo, tem mais ou menos uns 4, 5 meses. Rita, você tem que parar um pouco de chorar, porque eu me emociono muito quando eu vejo você chorando. Você é maravilhosa, você é inspiradora. Você é tudo de bom que aconteceu na minha vida, na vida da minha família, da minha empresa. Quem não participou ainda dos outros eventos, das mentorias da Rita, que façam esforço, se dediquem o máximo para poder estarem nas mentorias dela, que é muito bom. Valeu muito a pena o investimento e daqui para frente eu vou querer mais, mais e mais. Legal, né? Nada fala mais alto do que resultados, não é mesmo? Não importa se você tem pouco estudo, você só precisa de um método. Esses empresários tiveram acesso a essa metodologia e você tá diante dela e vai saber como funciona se você ficar comigo até o final desse treinamento. Primeiro, eu quero te fazer algumas perguntas. Você sente que ama trabalhar com marcenaria? Você tá patinando e não sai do lugar? Problemas financeiros, não vê luz no fim do túnel? Você está cansado de tantos problemas e não consegue dormir à noite? Você quer ter uma marcenaria que lucra e viver de vida extraordinária? Então comenta aqui pra mim. #chega de marcenaria do passado. #eu quero uma marcenaria do futuro, porque esse treinamento é pra você. Pode ser que você seja parecido com alguns dos meus alunos. Eles só precisavam de uma direção para transformarem as suas marcenarias. Eles têm o sonho que todo dono de marcenaria tem, que é ter uma vida próspera, conforme a Bíblia diz, mas ter tempo para a família, uma condição financeira melhor, melhores condições de trabalho para a equipe, porque isso vai refletir lá na vida pessoal do seu colaborador e também lá na casa do cliente. E além de retornar para você em aumento de vendas. E muito mais, o fato é que muitos deles tinham muitas dificuldades, que pode ser que você também tenha. Falta de processo, não saber vender, não saber precificar, vendem barato, tomam prejuízo, não sabe agregar valor, não entende de marketing, não tem organização financeira. Eles não entendiam como que funciona uma marcenaria e isso me fez perceber que os donos de marcenaria precisavam de ajuda. Então agora vamos ao conteúdo, que é a parte principal desse vídeo, né? E vocês já devem estar ansiosos. Eu também estou, para poder dividir conhecimento com vocês. Vamos falar por que a maioria das marcenarias não lucram. Ela subestima o poder de estudo. Abre a marcenaria sem entender do negócio e do mercado. Então, assim, minha visão as marcenarias têm muito prejuízo. Então, a gente deixa de ganhar dinheiro só porque tem muito prejuízo, sabe? Não investe em equipe de projeto, não investe em marketing, não investe em conhecimento. Então, primeira coisa das marcenarias do futuro
é investir em conhecimento. Porque quando eu cheguei naquela época que eu me sentia sozinha, que eu via várias coisas erradas dentro da minha marcenaria, eu queria ajuda. Mas só que eu não achei essa ajuda, por isso que eu tive que criar os meus próprios processos. Mas quando o dono está envolvido muito no operacional, ele não consegue ter as ideias para poder criar esses próprios processos dentro ali da empresa dele. Eu só consegui porque eu chamei o meu marido e aquilo foi me desafogando. E pessoas foram pedindo para vir trabalhar comigo e eu só fui aceitando. Aí eu vi que eu precisava de ajuda e comecei a ter mais tempo para criar os processos dentro da minha marcenaria. Então, a maioria da parte das marcenarias que não lucram subestima o poder do estudo. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Estudem. Estudem o mercado e estudem sobre empresas. Lembra daquela frase, um bom dono de marcenaria não é necessário entender só de marcenaria. Ele tem que entender de empresas e de empreendedorismo. Enxergar a marcenaria como uma empresa, né? Segundo ponto, não sabe instalar processos. O que acontece com a maioria das marcenarias, inclusive já aconteceu com a minha. Quando acontece um problema dentro da sua marcenaria, você não tem que resolver apenas o problema, você tem que resolver a causa do problema. Então, quando você resolve só o problema, você vive apagando incêndio. E isso é todo o seu lucro indo por água abaixo. E o que é pior, chega na próxima obra, você comete o mesmo erro e tem o mesmo prejuízo. E aquilo vai girando e você nunca ganha dinheiro. Então, a partir do momento que você instala um processo para corrigir aquele problema, aí você entendeu como é que faz para ganhar dinheiro. Por exemplo, furei um cano na casa do meu cliente. Qual que é a primeira atitude nossa? Chamar o encanador. Então, toda vez que fura um cano, você chama o encanador. Furou um cano, você chama o encanador. Só que você não vai lá e não instala um processo para quê? Para a sua equipe não furar mais aquele cano. Então comece a enxergar todos os erros que tem dentro da sua empresa e comece a fazer com que eles não aconteçam mais. Para de ficar corrigindo aquilo que acontece todas as vezes em todas as obras. Chegou um dia dentro da estaleira que eu falei, chega! Eu não quero mais ver ninguém furando cano, porque isso me entristece, isso dá prejuízo e isso frustra o cliente. Ele não imagina que uma marcenaria pode furar um cano. E ele não imagina que é dever dele nos informar onde que passa esse cano. Então, primeiro processo que eu instalei, informar o cliente que ele precisa me falar onde que está passando esse cano, e informar o cliente que se furar, os custos ali é por conta dele, porque ele tem obrigação de me falar. Poxa, marceneiro, não tem obrigação de saber onde é que está passando o cano, a gente não fura porque a gente quer. É um acidente. Então, se o cliente não souber passar essa informação para a gente, ele que tem que arcar com os custos. Então, quando eu instalei esse processo, eu parei. Gente, virou uma calmaria esse negócio de furacão, porque primeiro eu instalei um outro processo de sempre pedir para a equipe solicitar para o cliente aonde é que está passando o cano. Já foi a primeira coisa que eu fiz. Então, tudo se tornou mais leve dentro da empresa. Por quê? Primeiro, a gente pede para o cliente informar. Segundo, se mesmo ele informando a gente furar o cano, a responsabilidade dos custos é do cliente. Então, eu resolvi um problema. E aí eu comecei a enxergar que eu precisava fazer isso com tudo que eu fazia de errado dentro da empresa. Tudo que eu vejo de errado, eu instalo um processo para poder corrigir a causa do problema e não ficar apagando incêndio. Esse do cano foi um exemplo só que eu estou usando, né? Mas assim, para tudo dentro da estaleiro, eu corrijo a causa do problema e eu falo, vamos instalar um processo. Então, uma das coisas que te impedem de ganhar dinheiro dentro da sua marcenaria é não saber instalar processos. Terceiro ponto, não sabe usar as redes sociais a seu favor. Gente, uma coisa é certa, ou você é ponto com ou você é ponto fora. Todas as empresas do mundo que não estiverem no mundo digital vão sair do mercado.
As pessoas não enxergam o poder que o Instagram tem de vender. Hoje, na minha empresa, a maior parte do faturamento vem pelo Instagram. Então, existem regras, existem estratégias para você usar na ferramenta para atrair o cliente, para despertar desejo no cliente, para fazer o cliente comprar de você. E a maioria das marcenarias não acreditam nisso. Eu comecei a acreditar quando eu fui numa palestra, eu comecei a colocar em prática as estratégias que eu aprendi e eu comecei a ver que aquilo dava resultado. E eu achava que aquilo era só para os outros, é só para quem tem muito seguidor, é só para quem não sei o quê. Não é. Porque quando eu tinha pouquíssimos seguidores, eu já percebi que a ferramenta era fundamental para vender. E as pessoas não acreditam nisso. Toda vez que o cliente chegava na empresa, eu começava o atendimento, quando eu era vendedora, eu começava o atendimento mostrando a empresa. E toda vez eu ia querer mostrar para o cliente, ele falava, não, eu já conheço. Ah, mas a ferragem que eu uso é essa? Eu já sei, eu já vi no seu Instagram. Ah, você quer que eu te mostre? Não sei o quê? Eu já vi no seu Instagram. Eu falei, meu Deus. Primeira coisa que eu pensei, rico me segue? Era a primeira coisa. Eu falei, gente, por que vocês me seguem? Não tem nada de interessante. Mas tinha. Eu não enxergava, mas as pessoas começaram a enxergar e eu comecei a perceber, porque aumentou o meu faturamento, foi nítido. Então isso há muitos anos atrás, quando o Instagram nem era essa máquina de vendas que ele é hoje. E as pessoas acham que daqui 2, 3 anos vai acabar as redes sociais. Gente, as redes sociais só estão no começo. E outra, se acabar o Instagram, vai migrar para outra rede social. Então, qualquer que seja a rede social do momento, a gente tem que estar lá aplicando estratégias para vender. A rede social do momento para vender é o Instagram. Então, a partir do momento que você usar o Instagram como ferramenta de trabalho, você vai ver que ele tem o poder de aumentar o seu faturamento, manter constância nas vendas, aumentar o seu prolabore, aumentar a sua empresa e você não ser engolido pelo mercado, porque se a empresa não dá lucro, ela é engolida pelo mercado. Se você ficar no 0 a 0 no seu financeiro, mas esse mês eu consegui pagar todas as contas, não deu lucro, mas eu fiquei no 0 a 0, a empresa vai fechar. Porque tem que sobrar dinheiro na empresa para ser reinvestido na empresa em forma de infraestrutura, melhores condições de trabalho, investir em identidade visual, investir numa fachada, investir na empresa. Então, se ela está no 0 a 0, sinto em informar, ela vai falir. A empresa foi feita para dar lucro, ela precisa dar lucro, senão ela vai fechar. E para a gente encerrar esse conteúdo, uma coisa que impede o marceneiro de ter lucro é porque viveu na crença limitante de que marcenaria não dá dinheiro. Eu cresci com essa crença. Eu ouvi a vida toda do meu pai ele falar: marcenaria não dá dinheiro. Então eu coloquei aquilo na minha cabeça e eu vivi a minha vida achando que marcenaria não dava dinheiro. Só que através do Instagram eu vi que dava sim. Através das técnicas corretas, quando você consegue enxergar a sua marcenaria como uma empresa, instala processos, arruma o financeiro, cobra correto, conhece o verdadeiro custo do seu produto, ela pode dar dinheiro sim. Depois que eu comecei a estudar sobre empreendedorismo, eu aprendi que vender pastel pode dar dinheiro, fazer unha pode dar dinheiro, fazer escova, salão de beleza pode dar dinheiro. Tudo na vida dá dinheiro, inclusive marcenaria, desde que ela tenha uma boa administração, desde que ela tenha empreendedorismo dentro dela. Os donos de empresas precisam empreender, precisam aumentar o ticket médio. O que é ticket médio? É a quantia que aquele cliente gasta com você. Ou seja, aumentar o seu valor, aumentar o seu orçamento, aumentar quanto você cobra e fazer o cliente gastar mais com você. Então, coloca na cabeça de vocês, acaba com essa crença limitante de que marcenaria não dá dinheiro, porque qualquer coisa no mundo pode dar dinheiro, inclusive marcenaria. Mas Rita, como que eu vou implementar todas essas mudanças na minha marcenaria? Como que eu vou melhorar meus processos? Como que eu vou fazer minha marcenaria gerar lucro de verdade? Qual o jeito certo de tocar a minha marcenaria? É isso que eu vou te falar na aula 2. Eu vou te mostrar os 4 pilares necessários para ter uma marcenaria que gera lucro, para você ter uma vida que sempre sonhou.
entender qual que é o melhor investimento para levar a sua marcenaria para o próximo nível e viver uma vida de verdade. Poder tirar férias, ter mais tempo para você e para sua família, entre outras coisas. Mas você tem que vir comigo na aula 2. É nela que eu vou te mostrar os 4 pilares e eu vou te ensinar exatamente tudo o que eu apliquei na marcenaria estaleira. Para a gente finalizar, eu vou te pedir só uma coisinha. Se você não entrou ainda no grupo do Facebook, você tem que entrar e postar um resumo dessa aula. Para entrar lá é super fácil. Se você estiver assistindo pelo YouTube, tem o link do grupo na descrição do vídeo. Se você estiver assistindo pelo site do evento, tem um botão abaixo desse vídeo. E se você estiver no grupo do WhatsApp, vai ser enviado um link do grupo para você entrar. Quando você entrar, você vai dizer para mim, você comete esses erros na sua marcenaria? A aula de hoje abriu seus olhos? Você conseguiu entender que continuar fazendo tudo que eu falei na aula de hoje não vai te levar a ter uma marcenaria que lucra e uma vida abundante? O grupo do Facebook é o primeiro lugar que você vai entrar com pessoas que querem ter uma marcenaria que lucra, com o mesmo foco que você. Então entra lá, posta o resumo dessa aula, que no final da semana do Futuro das Marcenarias vai rolar um sorteio especial para quem fizer esse resumo. Por isso, eu recomendo que você publique esse resumo na comunidade, seguindo as seguintes orientações. Posta lá. Aula 1, de 0 a 10, que nota você dá para essa primeira aula? Quais foram os pontos mais importantes que você aprendeu? O que você vai deixar de fazer imediatamente na sua empresa? O que você mais gostaria de aprender nas próximas aulas do treinamento? Não deixe de me passar esse feedback, é muito importante para mim. Várias pessoas vão estar comentando, então a gente já vai criar network desde agora, né? E eu encerro aqui essa aula, espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na aula 2.